Bom dia, sétimo ano. Então, a prof recebeu já a prova acho que da maioria de vocês, tá? Espero que até sexta-feira eu consiga corrigir de todo mundo, certo? E hoje nós vamos iniciar a unidade 5 de língua portuguesa, tá bom? Então, por favor, todos com a apostila, aqui, unidade 5, penso, logo escrevo, tá? Aqui nós temos a imagem de Desmond Tutu. Esse rapaz aqui, esse senhor aqui, ele é conhecido como a voz dos sem voz sul-africanos negros, né? Ele foi um crítico ferrenho do apartheid, incentivava a reconciliação entre as várias facções associadas a esse regime. Então, ele trabalhou duramente, fortemente contra o apartheid na África do Sul. O apartheid, ele foi um regime criado em que ele separava os brancos dos negros, né? Então, brancos andavam de um lado da rua, negros do outro lado da rua, brancos era na parte da frente do ônibus, negros na parte de trás. Então, foi uma coisa assim muito triste, né, que a África do Sul viveu. E esse Desmond Tutu, ele foi um cara que trabalhou muito com relação a extinguir esse tipo de situação, né? Então, ele disse essa seguinte frase aqui: não levante a sua voz, melhore seus argumentos, né? Então, bastante interessante, né? Muitas vezes a gente quer ganhar os outros no grito, mas não tem um argumento forte para derrubar aquela pessoa, né? A gente não precisa derrubar a pessoa no empurrão ou no grito, mas sim no argumento, né? Então, olha só, esse Desmond Tutu nasceu em 1931, ele é um dos mais conhecidos ativistas dos direitos humanos, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 1984, pelos seus esforços contra o apartheid, regime de segregação racial adotado na África do Sul em 1948 a 1994. Então, não faz muito tempo que esse regime, né, terminou na África do Sul, no qual os direitos da maioria dos habitantes negros foram cerceados pelo governo formado pela minoria branca. A questão 1 pergunta o seguinte, né, para a gente refletir aqui. O que ele quis dizer com não levante sua voz, melhore seus argumentos? Então, pense aí o que você acha que essa frase quer dizer. O que significa essa frase para você, né? Não levante sua voz, melhore seus argumentos, né? Então, é uma frase bem forte, bem bacana para a gente analisar. E a questão 2, de que forma essa fala pode ser relacionada à busca por uma sociedade mais livre, justa e igualitária? Então, como essa frase ela pode trazer, né, buscar uma sociedade melhor, né? Então, vamos usar esse termo, né, buscar uma sociedade melhor, com pessoas melhores, certo? Então, ao invés de gritarmos, ao invés de pedirmos de maneira gritante, né, usarmos argumentos fortes para que a gente seja ouvido, né? A gente não precisa gritar para ser ouvido, a gente precisa usar os argumentos corretos, né? Então, olha só, virando a página aqui, só para a gente esclarecer, vamos ver que aula é essa, né, gente? Para a gente ficar organizado. A nossa última aula foi na terça-feira passada, nossa última aula de língua portuguesa, né? Foi a aula 10. A aula de ontem, que seria a aula 11, foi nossa prova. Então, nossa aula 11 foi a prova, tá? Então, hoje é nossa aula 12, tá? Então, anotem aí que a aula de hoje é a aula 12, dia 16/6, tá bom?
Daí depois, quando vocês forem me mandar as fotos da aula, é a aula 12, tá bom? Ok, então página 30. Quais são os objetivos dessa unidade? Gente, ler uma crônica argumentativa. Então, uma crônica argumentativa, ela é totalmente diferente de uma notícia ou de uma reportagem, né? Então, o que a gente trabalhou lá na primeira unidade? Notícia e reportagem, né? Foi isso que a gente trabalhou. A notícia e a reportagem, elas trazem o que? Um fato, certo? Um acontecimento. A crônica, não. Ela vai falar sobre um acontecimento, certo? Sobre um fato, porém ela vai expor a opinião. O autor, ele vai expor a opinião dele, tá? Essa é a grande diferença da crônica argumentativa de uma notícia, tá? Então, a gente vai analisar a função, a estrutura composicional dessa crônica, tá? A gente vai reconhecer as características desse gênero textual, reconhecer em textos os usos desses recursos argumentativos, tá? Reconhecer e empregar os possessivos, os demonstrativos, observar as regras de concordância, segundo a regra culta. Ai, meu Deus, tá difícil de trabalhar com esses gatos aqui em casa, viu, crianças? Tá difícil. Vambora. Ler e produzir um comentário para um post de blog, tá? E participar de uma conversação dirigida. Então, essa conversação dirigida a gente vai fazer algumas adaptações, né? Se a gente não voltar às aulas até lá. Então, aqui no painel de leitura, nós vamos começar com as seguintes questões, ó. Crônica argumentativa. O texto a seguir foi publicado originalmente no jornal O Globo em 26 de outubro de 2011. Antes de ler a crônica Alice no Reino do iPad, responda. Então, olha só, antes de nós lermos a crônica, nós vamos responder as questões de 1 a 5, tá? O título faz referência a uma obra literária baseada e conhecida. Ai, meu Deus do céu! Que obra é essa? Então, que obra que ela é conhecida, que esse nome Alice no Reino do iPad faz essa referência? Alice no País das Maravilhas, né? Alice no País das Maravilhas, isso aí. Então, questão 1. Questão 2. Registre a seguir o que você sabe sobre essa obra. Então, aqui, o que você sabe sobre Alice no País das Maravilhas? Então, aqui é uma questão que você tem que registrar o que você sabe. O que eu lembro que é um clássico da literatura, certo? Que inspirou muito produção de filmes e peças teatrais, né? E aí vocês provavelmente já devem ter assistido algum filme, já devem ter lido algum livro sobre isso. Então, fala sobre uma menina, né, a Alice, que entra no mundo das maravilhas, que encontra tais e tais personagens. Então, aí você vai escrever um pouquinho sobre o que você sabe sobre essa obra, tá? Questão 3. O aproveitamento do título da obra de Lewis Carroll e a substituição da expressão País das Maravilhas por Reino do iPad não se deu por acaso. Foi uma escolha consciente do autor, então ele não colocou esse nome por acaso, ele realmente pensou lá na Alice no País das Maravilhas e fez esse jogo de palavras aí. O que ele quis sinalizar, tá? Com essa troca. O que ele quis sinalizar? Vamos apresentar uma hipótese. Por que ele quis mudar? Então, Alice no País das Maravilhas para Alice no Reino do iPad, tá? Então, olha só. A pergunta que a prof vai fazer para vocês é a seguinte, ó. A troca, né, influencia no espaço em que ocorrem os fatos ou na temática?
Na verdade, ocorre nos dois, né? Porque os fatos não vão ser os mesmos, né? E a temática também não. O que pode haver em comum entre os dois textos? Então, Alice no Reino do iPad e no País das Maravilhas. O que pode ter em comum nesses dois textos? Então, vocês podem pensar aí e responder. Só um pouquinho aqui, crianças. Ok. Outra questão. Por que ele teria feito relação com uma obra literária no título? Por que será que ele usou o título parecido com o de uma obra literária? Seria para chamar a atenção dos leitores, né? Porque é uma forma, assim, de você logo associa, né, o nome ao Alice no País das Maravilhas, né? O texto publicado no jornal é literário como o texto de Carol? Não, ele não é literário, né? Ele é uma crônica. Então, o espaço, né, em que ele vai ser publicado não é um livro, é sim um jornal, uma revista, um site. Então, é diferente um pouquinho de uma obra literária, certo? Questão 4. O título da crônica é constituído de uma frase nominal, né? Por quê? Porque não tem um verbo. Ó, Alice no Reino do iPad é só nominal, não tem um verbo, correto? Reescreva-o inserindo um verbo que expresse o tema que você imagine que há na crônica. Seu título deverá estar na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo e complemento. Então, eu tenho que colocar esse verbo depois de Alice, certo? Alice é o meu sujeito. Ela está onde? No reino do iPad. Então, eu tenho que colocar um verbo entre Alice e reino do iPad. Então, que verbo poderia ser esse? Alice se diverte no reino do iPad? Alice corre no reino do iPad? Alice procura amigos no reino do iPad? Sobre o que vocês acham que vai ser esse texto? Então, aí vocês vão montar esse título verbal, né? Que tenha um verbo. Então, aqui a prof deu algumas sugestões aí que vocês podem usar, né? Alice se diverte no reino do iPad, Alice procura um amigo no reino do iPad, Alice corre no reino do iPad, ou Alice escreve no reino do iPad, certo? Então, aí são sugestões para vocês usarem aí na questão 4, tá? Questão 5. O leitor do jornal que se sente motivado a ler com esse título é aquele que se interessa por tecnologia digital, sim, gosta de histórias de Alice no País das Maravilhas e de outros livros de Lewis Carroll e imagina que Alice do título seja essa personagem, sim. Então, ele pode pensar que essa Alice é a mesma da Alice no País das Maravilhas, né? Gosta de ler Freud e Kafka? Não, nada a ver, né? Então, é a primeira e a segunda, tá? Então, vamos lá para a crônica, certo? Alice no País do iPad. Então, ele começa assim, ó. Terminei a última coluna perguntando: onde estão os novos Freud, Proust, Kafka e tantos outros que brilharam na Europa no século XX? A resposta, eu antecipava, é discutível. Eles já estariam agora nos Estados Unidos e se chamariam Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg ou Bill Gates. Mas, ainda que portadores de mentes brilhantes, será que eles, passada a emoção pela perda de Jobs, resistem à comparação? Considerando que não é glorificação imediata,
Mas o tempo de decantação, o que consagra um gênio, terá sido merecida a insistência com que a mídia exaltou o mais conspícuo deles por ocasião de sua morte? A verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente, e talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. Nada contra os gênios tecnológicos. Se eu não tivesse outras razões para admirá-los, teria a de minha neta Alice, que acaba de completar 2 anos. É quem está me ensinando a lidar com o iPad de seu pai, que ela usa sozinha. Não é exagero de vô, não. Estou de fato aprendendo com ela. A Alice bota o circo. Ela vai no aplicativo e exibe um vídeo com o palhaço, o trapezista ou equilibrista. Agora, põe o YouTube que tem os meninos discutindo. Ela move a tela com o dedinho e atende o meu pedido. É assim, aos poucos que eu estou me familiarizando com a invenção de Steve Jobs. Só por isso já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio. Mas aí me dou conta de que gênio mesmo é Alice. A mídia é que ainda não descobriu. Fico me perguntando se com todos esses apelos audiovisuais, se com todo esse deslumbramento acrítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual de índio por espelho e geração de Alice, ainda vai se interessar por livro e pelo que a leitura de um texto propicia, reflexão, conhecimento e senso crítico. Para tranquilizar, me dizem que em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. É verdade, mas em geral é uma leitura efêmera e descartável para obter informação instantânea, não entendimento num processo que desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Não quero repetir o erro de muitos intelectuais de minha época que rejeitavam a televisão por não haver ali como se alegava vida inteligente. Era uma máquina de fazer doido. Também não proponho o livro como fetiche, mas a cultura artística e literária é indispensável para fazer avançar a humanidade. Quase 4 séculos depois, pode-se afirmar, por exemplo, que uma obra como a de Shakespeare alterou a própria natureza humana, como escreveu Harold Bloom no seu livro Gênio. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Só o amanhã dirá. Olha que bacana, né? Então, esse Zuenir Ventura, né, que é o cronista que escreveu aqui, falou de quem? Quem é Alice? A neta dele, né? E a neta dele, de 2 aninhos, que está o ensinando a lidar com o iPad, certo? Então, olha que interessante, né? Bom, importantes empresas de tecnologia como Apple, Facebook e Google estão citadas na região próxima de São Francisco, na Califórnia, chamada Vale do Silício, né? Então, essa região é uma região considerada, assim, de pessoas muito inteligentes, pessoas, assim, uma região muito rica, né? Falando em termos de tecnologia, porque foi nessa região que várias coisas foram inventadas, né? Dentro da tecnologia. Quem é Zuenir Carlos Ventura? É jornalista e escritor mineiro, já trabalhou como repórter e editor de revistas e jornais brasileiros. Tem vários livros publicados, alguns com suas reportagens e outros com suas crônicas, e escreve regularmente para jornais. Várias vezes premiado, ingressou na Academia Brasileira de Letras, tá? Em 2014. Então, olha só. Respondendo aqui, começando a responder as questões, né? De maneira geral, o cronista parte de um fato motivador para a escrita de um texto. Que fato aparece ter dado origem a essa crônica? O que iniciou? O que começou? Da onde surgiu o tema para ele começar a escrever essa crônica, né? Foi a repercussão da morte de um dos gênios da atualidade,
né? Foi quando ele começou a escrever, ó. Quando ele começa ali, ó. Terminei a última coluna perguntando onde estão os novos Freud, Proust, Kafka e tantos outros que brilharam na Europa no século XX. A resposta, eu antecipava, é discutível. Eles estariam agora nos Estados Unidos e se chamariam Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg ou Bill Gates? Mas aí ele questiona que, de todos esses americanos, o Steve Jobs foi o maior, considerado o maior gênio. E não seria por conta da sua morte, né? Então, aí que começa o questionamento dele, certo? Então, vocês podem anotar aqui mesmo, tá? Aqui em cima, essa questão ela é uma questão para ser mais discutida, mas vocês podem colocar pequenininho em cima ali, ó. Que foi a repercussão da morte de um dos gênios da atualidade, Steve Jobs, tá? Que ele faleceu em 5 de outubro de 2011, tá? Que foi o mês da publicação dessa crônica aqui, tá certo? Então, esse foi o fato motivador para ele iniciar a escrever esse texto, certo? Esse texto é uma crônica argumentativa. Em um texto argumentativo, o autor apresenta sua opinião sobre o tema e argumentos que defendam, justifiquem ou comprovem um ponto de vista. No primeiro parágrafo, o cronista elabora 3 frases interrogativas. Todas elas tratam de um mesmo assunto. Qual é ele? Então, sintetize as 3 frases interrogativas em uma só. Então, as 3 perguntas que ele faz lá, nós vamos transformar em uma só. Os gênios de nosso tempo são tão brilhantes quanto os do passado? Então, as 3 perguntas que ele faz, nós vamos colocar em uma só. Porque ele faz as seguintes perguntas aqui, ó. Mas ainda que portadores de mentes brilhantes, será que eles, passada a emoção pela perda de Jobs, resistem à comparação? Considerando que não é a glorificação imediata, mas o tempo de decantação que consagra um gênio, né? Então aí, ó, ele faz essas 3 perguntas, né? Depois tem mais uma aqui sobre a ocasião da sua morte. Então, resumindo, o que ele quis dizer? Os gênios de nosso tempo são tão brilhantes quanto os do passado? Ponto de interrogação, tá? Letra B. No terceiro parágrafo, o cronista elabora outra pergunta, agora de maneira indireta, como tema de discussão com o leitor. Assinale a alternativa que apresenta essa pergunta em forma de interrogativa direta. Então, já lá no terceiro parágrafo, ele faz uma outra reflexão indireta. Então, ele não faz a pergunta diretamente. E qual dessas 3 aqui representa essa pergunta diretamente? Com os apelos audiovisuais e a falta de criticidade, as novas gerações vão se interessar pelos livros e pelo que esses geram, reflexão, conhecimento e senso crítico? Então, essa é a primeira alternativa que representa a pergunta direta que ele fez a reflexão lá no terceiro parágrafo, tá? Letra C. No último parágrafo, o cronista produz outra interrogativa direta. Copie esta pergunta. Qual é a pergunta que ele faz lá no último parágrafo, gente? Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Exatamente, vocês vão copiar a última pergunta que ele faz lá no último parágrafo, tá? Letra D. A palavra isso retoma qual informação anterior? Criar uma obra capaz de alterar a própria natureza humana. Então, esse isso que ele usa na pergunta, ele remete ao que foi mencionado anteriormente, que é criar uma obra capaz de alterar a própria natureza humana, tá? Letra E.
As perguntas feitas de forma direta e indireta estão relacionadas com a temática presente na crônica. Identifique-a. Então, ó, perguntas feitas de forma direta e indireta estão relacionadas com a temática presente na crônica. Então, quando a pergunta é direta, ela tem lá o ponto de interrogação, certo? Porque ela é feita uma pergunta diretamente, né, para o leitor pensar. Quando ela é indireta, ela é feito um questionamento, mas não com ponto de interrogação, né? Você entende que ele está fazendo um questionamento, mas ele não é diretamente feito uma pergunta, tá? Então, identifique-as. Primeira ali, ó. Quem são as mentes brilhantes de nosso tempo? Né? Então, ele quer saber isso, tá? Ou os gênios de hoje são os executivos do Vale do Silício? Certo? Então, essas são as perguntas que estão relacionadas com a temática presente nessa crônica, né? Quem são as mentes brilhantes do nosso tempo? Então, ele quer saber. São os que ele chama aqui de... como que ele fala? Aos gênios tecnológicos, né? Nada contra os gênios tecnológicos. Então, antigamente nós tínhamos Leonardo da Vinci, nós tínhamos Freud, né? Eram outros tipos de gênios, né? E hoje ele está tendo que encarar os gênios tecnológicos. O autor, em diversos momentos, contrapõe o presente e o passado. Ele cita algumas personalidades do passado, né? Que é um grupo relacionado ao campo das ideias, como é o Freud, como é o Kafka, como é o Proust, que são gênios relacionados ao campo das ideias, certo? E outras da atualidade, que é o campo da tecnologia, que é o Steve Jobs, que é o Bill Gates, que é o Mark Zuckerberg, certo? Cite os integrantes de cada grupo. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Personalidades do passado. Então, vocês vão procurar os nomes lá, ó, que é o Freud, Kafka, Proust, Da Vinci, Thomas Edison, Shakespeare. Então, todos esses aqui são relacionados a gênios do passado, personalidades consideradas gênios do passado. Shakespeare no teatro, Thomas Edison das invenções, né? Da Vinci das invenções e da arte, Freud, Kafka, Proust das ideias, certo? Agora as personalidades da atualidade. Entra ali Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg e Bill Gates, que são mais da área da tecnologia, né? Letra B. No terceiro parágrafo, o autor volta-se à questão da leitura, ainda traçando comparações. Para ele, que benefícios a leitura de livros traria ao leitor? Reflexão, conhecimento e senso crítico. Então, para ele, a leitura traz isso. Então, você reflete, você adquire conhecimento e você tem um senso crítico, certo? Então, para ele, a leitura é importante por isso. Letra C. Ele considera a leitura relacionada aos novos suportes e avanços tecnológicos efêmera, descartável, pois objetiva apenas obter informações e desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Há um jogo de palavras interessantes nesse momento. Procure reflexo e reflexão no dicionário e explique esse trecho com suas palavras. Atenção! Essas palavras têm mais de um significado. Observe qual faz sentido no parágrafo do texto. Então, você vai ter que procurar o sentido da palavra reflexo e reflexão, certo? Você vai lá no dicionário, pode ser até no Google, não tem problema. E você vai procurar o sentido de reflexo e reflexão. Aí, dentro dessa frase aqui, qual é o sentido que ele dá para reflexo e reflexão? Tá? E aí você vai
e vai explicar com suas palavras o que ele quer dizer, desenvolve mais o reflexo do que a reflexão, tá? Vocês vão explicar nessa questão aqui. Então, essa letra C aqui vai ficar de tarefa, tá? Letra D. A expressão destacada no trecho, não quero repetir o erro de muitos intelectuais de minha época, está relacionada ao passado, né? Está relacionada ao passado. Ele não quer repetir o erro de muitos intelectuais da minha época, tá? O uso de pronomes para localizar eventos no tempo vai ser estudado nas práticas de reflexão, tá? Então, olha só, gente, nós vamos parar aqui, tá? Porque senão a aula vai ficar muito extensa, cansativa, tá? E aí, vocês vão fazer essa letra C aqui de tarefinha, tá bom? Que é procurar no dicionário o significado da palavra reflexo e reflexão e explicar qual é o sentido que está sendo dado a elas nessa frase aqui. Então, lá no dicionário, elas vão ter vários sentidos, mas vocês vão ter que explicar qual é o sentido que elas estão dando nessa frase aqui, tá bom? E amanhã a gente tem nossa aulinha de inglês, tá certo? E a gente se vê ainda essa semana para continuarmos aqui com português, tá bom? Um abraço, gente, até mais.